O Supremo Tribunal Federal prorrogou até fevereiro de 2025 os trabalhos da audiência de conciliação sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. As reuniões estavam previstas para terminar em dezembro. No próximo dia 16, os integrantes da comissão vão ouvir especialistas sobre os laudos antropológicos utilizados no processo demarcatório. Já no dia 18, representantes de comunidades indígenas debatem sobre temas que interessem às etnias. Eu ouvi o Leandro Ferreira, mas ele não quer ser o primeiro a falar, então eu vou ouvir o Davi Andrade, porque o Davi Andrade deu um show no último comentário. Davi, você é a favor do marco temporal? O Supremo tem que decidir isso ou não? Eu volto para mim no mesmo ponto, Capês. Eu volto no mesmo ponto. Esse assunto do Supremo Tribunal Federal e conduzido como se um juizado fosse em audiência de conciliação. Para mim não dá, Capês. Eu não consigo entender isso. É o próprio Supremo se amesquinhando na sua função de Corte Constitucional. Fazer audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal. Convocada pelo Gilmar Mendes. Eu comecei a estudar direito em 1984, viu, Capês? Eu sou das antigas também. E a gente sabia que a Corte Constitucional é aquela que tem um núcleo muito fechado, muito limitado. É aquilo que chega e que desafia. Você é das antigas, não vem com das antigas também. Não. Sem indiretas. Mas é isso. Muito bem. Leandro Ferreira. Daqui a pouco, vai. Mônica Rosenberg, pronto. Mônica Rosenberg, você é a favor ou contra o Supremo definir o marco temporal? Parece que já está fixado na Constituição, não sei por que o Supremo tem que definir aqui. Sou contra. Concordo com o Davi. O Supremo tem que ser preservado como o guardião e o intérprete da nossa Constituição. A Constituição já tem coisa demais que não precisava ter, tem detalhe que não tinha que estar ali, e aí o Supremo fica sendo chamado a discutir detalhes, não que seja um detalhe o marco temporal, mas não entendo que seja no Supremo Tribunal que isso tenha que ser discutido. E você, o Rodolfo Marins, vai ficar na mureta ou vai dar opinião? Tem que discutir no Supremo ou não tem que discutir? Não tem. Eu concordo aqui com os meus amigos aqui, com a Mônica, com o meu doutor, mineirinho, pão de queijo, que diz que o Supremo está tomando um protagonismo exagerado nessas situações, cara. Esse é só mais um daqueles que a gente olha e fala, meu Deus do céu, por que o Supremo está tomando conta disso? E assim, Capês, faz 2 anos que a gente está discutindo sobre isso, já está na Constituição de 88, por que esse assunto ainda é pauta? Essa é a grande questão. Então, Leandro Ferreira, você é o último a falar. Pode falar? Realmente, né? Ou fica triste se falar? Bom, eu espero que num assunto importante como esse, a gente não queira diminuir o direito das pessoas de provocar a Corte Constitucional de se manifestar, como parece ser a tônica da mesa, né? Porque as pessoas entraram com ações diretas de inconstitucionalidade em relação a essa aprovação do marco temporal, porque essa aprovação pode ter conflitado com outros aspectos da própria Constituição. Então, portanto, não vejo por que a gente deva diminuir o direito da APIB, que é a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, né, de acionar o Supremo quando desejam justiça constitucional. Não acho que cabe a nós aqui nessa mesa decidir quem pode ou não acionar o Supremo e aí o Supremo decidir se manifesta ou não sobre determinado assunto. Agora, me parece que a tese do marco temporal, né, precisa ser analisada a partir do significado que tem para a história do Brasil, a proteção do patrimônio ambiental brasileiro, as etnias indígenas, né? Se você pega, por exemplo, e aceita apenas como terras passíveis de demarcação aquelas ocupadas de 1988 em diante, você está jogando fora 300, 400 anos de história de ocupação desses que atingiu esses povos de maneira desproporcional. Foi a dizimação desses povos indígenas na história brasileira e agora a gente acha que é de 88 em diante que conta. Então, por favor, né, me parece que é direito desses povos acionarem a Corte Constitucional para terem o seu direito considerado. Mas o Rodolfo não concorda com você, pode não concordar. A oratória dele foi ótima aqui, só pega num negócio de falar que o assunto é tão sério, sendo levado pelo ministro Gilmar Mendes, que é o relator, para uma conciliação.
Esse é o grande parâmetro, está levando para uma conciliação. Se fosse um assunto um pouco mais sério, se eles tivessem levado a sério isso, levar direto para a corte, não para a conciliação. Esse é o grande ponto. Ninguém está desconsiderando aqui o território ou o povo indígena. Não tem nada a ver, para mim, o que você falou aqui. Nós, em nenhum momento, abordamos isso na mesa. A do marco temporal desconsidera. Tudo bem. A questão que nós estamos abordando aqui é por que o Supremo pegou essa causa e por que o Supremo está debatendo um assunto tão importante, entre aspas, para todo mundo, pela conciliação. Mas assim, tem duas ações lá. Uma é aqui, é da APIB, né, que questiona, e a outra é do PL, né, que é uma ação declaratória de constitucionalidade. Uma é uma ação de inconstitucionalidade, a outra é uma declaração de constitucionalidade. Para que vai tramitar duas separadamente? Perfeito. Então, em contrário, faz todo sentido. Essas duas têm que tramitar no Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo deveria fazer se Corte Constitucional fosse? Julgar constitucional ou inconstitucional o marco temporal. Pois ponto. E não então... chamar as partes para uma mesa para conciliar, ô Leandro. Isso não é papel de Corte Constitucional. Bom, vamos ver só. Tem aí a arte que diz a Constituição? Tem aí? Só para a gente poder... Aí. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios ou por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis às preservações de recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias para a reprodução física e cultural, segundo seus usos e costumes e tradições. Então, em 5 de outubro de 88, quando foi promulgada a nossa Constituição, aquela foi a data que fixou quais eram as terras tradicionalmente utilizadas e que seriam demarcadas. Então, me parece, é isso que eu questiono. Por que estão discutindo algo que está escrito e está claro na Constituição Federal? Que não vale mais nada, nem o pacto que a nação fez pela Constituição está sendo obedecido. Mas ali não fala que então, é nessa data. Mas tem no parágrafo 1º, parágrafo 2º, é só pegar o artigo 231 e seguindo os parágrafos que você vai ver. Já está escrito ali, no 5 de outubro de 1988 foi fixado. Mas, Leandro Ferreira, esse é um tema que merece ser debatido com mais calma, porque agora nós vamos encerrando o programa de hoje. Já acabou. Eu agradeço a audiência e agora vocês encontram 3 em 1. E tá lá meu querido amigo Nelson Kobayashi. Bom programa para você, querido. Muito obrigado, Fernando Capês. Um abraço a você, a todo o timaço do Linha de Frente dessa sexta-feira.